Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje eu vou fazer uma breve introdução da lição de sábado, porque eu estou aí corrido, tem 2 eventos para realizar agora na parte da tarde. Eu estou com a reflexão, uma confraternização dos professores de escola sabatina da igreja que eu faço parte, e em seguida, depois eu tenho uma vigília na igreja de Peixinhos aqui, também na cidade de Olinda, né? Então, assim, vai ser algo breve, mas com objetivo. O título da lição é O Verdadeiro Josué. Olha só, essa imagem aqui diz tudo. Esse era o Josué tipo. Esse era o Josué antítipo. Ou seja, o que veio antes desse. O que já tinha a missão de salvar antes desse. Embora o nome Josué tenha uma significação de o Senhor salva, é o nome de Jesus no hebraico. Assim como o Senhor é salvação, o nome Josué tem a mesma significação. E essa imagem você vê ele com a espada, um guerreiro humano, e ali no final, olha, a Canaã celestial. O mesmo Josué que liderou o povo contra as terras, contra várias nações para vencer, é o Cristo que veio, que morreu por nós, e ele é o Salvador do mundo, não de algumas cidades que serviu de empecilho para a conquista de Josué, mas o que salvou todo o mundo. Esse aqui é o verdadeiro Josué. E olha que interessante, quando o título fala o verdadeiro Josué, você pensa em tem um falso? Não. Existia uma réplica, podemos dizer assim, de uma forma mais ilustrativa, representativa. O Josué da Bíblia, o Josué que foi o sucessor de Moisés, ele foi uma evidência clara daquele que Cristo veio fazer por nós e já tinha sido feito, uma vez que seu plano elaborado já estava todo traçado para com a nossa redenção. E nesse verso para memorizar, que inclusive também o próprio autor, Paulo, ele faz menção desse verso, dando ênfase ao que aconteceu no passado. Olha só, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 10 de 1ª Carta aos Coríntios e os versos 1 em diante. Aqui ele só pede verso 11, mas olha o verso 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessavam o mar. Quem foi esse povo? O povo de Israel. Na nuvem e no mar, todos foram batizados, ou seja, a nuvem o que ficava por cima, o mar o que ficava por baixo. Era por onde eles passaram, o mar vermelho. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Qual alimento foi esse? O maná. Todos beberam da mesma água que os acompanhava, essa rocha, que era Cristo. Eles tomaram água da rocha, mas aquela água que era da rocha era Cristo. Jesus também é chamado de pão da vida. Ele foi comer o mesmo alimento, que era o maná. Mas Jesus ele é substituído pelo pão da vida. Mais adiante, verso 5. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Isso aqui foi pela praga, quando eles, na verdade, estavam desacreditando da atuação ou da presença de Deus. Olha só aquele período no livro de Números que acontece sobre as serpentes ardentes. Olha a outra praga que aconteceu, de maneira que o povo estava vivendo uma vida muito dissoluta. Aí vem um sacerdote e apunhala um casal que estava fazendo sexo no meio do povo de maneira muito desrespeitosa. Então, isso também aconteceu. Verso 6. Tais coisas aconteceram, ou seja, esses elementos que era conhecido por Paulo, e para quem estava endereçando a carta, que era aos Coríntios, escrevendo que isso serviu de advertência para nós, a fim de que nós não cobicemos o que é mal. Isso envolve tudo que foi ruim, né? A cobiça de Acã com a sua família, enfim. Aí ele fala assim, ó, o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoraram, nem adorem deuses ou ídolos, como alguns deles fizeram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Ali foi no período do bezerro de ouro. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles. Olha só, Paulo está fazendo menção do que aconteceu com eles no passado e dando ênfase para que não aconteça no futuro. E naquele dia morreram 23 mil. Esse é o que eu falei para vocês sobre aquela prática sexual que houve entre um homem e uma mulher. E veio um sacerdote, que agora me esqueci o nome dele, ele foi lá e apunhalou com uma lança, matando os dois de uma só forma. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. Olha o que eu falei para vocês, as serpentes ardentes. Verso 10. E não se queixem como alguns deles. Olha, você vê que diversas vezes ele fala como alguns deles, como alguns deles. Exemplo do passado. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós,
que vivemos no fim dos tempos. Ou seja, tudo o que aconteceu no passado tinha ênfase para o que iria acontecer no futuro. E Paulo estava escrevendo especificamente para com que eles não tivessem, na verdade, nenhum tipo de esperança em uma vida de pecado que vai dar tudo bem. Não, o passado, houve o pecado trouxe o dano e a mesma coisa que aconteceu no passado aconteceria com eles no futuro também. Então, assim, diante disso, a gente vê a importância, e o verso para memorizar fala muito claro, né? Assim, eles serviram de exemplo para nós. Cristo é o nosso exemplo por excelência, o nosso resgatador. E aqui o autor deixa muito claro em relação a isso. Jesus é o Josué que veio a este mundo para salvar o seu povo. Josué foi indicado por Deus para levar o povo para Canaã celeste, para Canaã terrestre, e Cristo para Canaã celestial. Que esse verdadeiro Josué, que é o nosso Cristo Jesus, seja o que se manifeste e nos ajude a vencer as nossas lutas e batalhar as nossas batalhas. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por essa palavra e pela mensagem do Senhor para conosco nesta tarde. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra e ao observarmos os exemplos do passado, possamos acatar para o futuro também. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossas faltas e permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.